E aqui estamos palpites de sábado, dia 14/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro Série B, CRB e Goiás. O CRB é o sétimo e o Goiás primeiro. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 2 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Goiás e um empate, 1-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Paranaense e Remo. O Paranaense é o 12º e o Remo 5º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Remo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético contra Operário. O Atlético é o 19º e o Operário 11º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Operário venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série C, Ituano contra São Bernardo. O Ituano é o 8º e o São Bernardo 10º. Nos últimos 5 jogos, o Ituano venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam não em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Bernardo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o São Bernardo. Palpite, ambas marcam não. Ponte Preta e ABC. A Ponte Preta é a primeira e o ABC 15º. Nos últimos 5 jogos, a Ponte venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o ABC venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Brasileiro Feminino, Juventude e São Paulo. O Juventude é o 13º e o São Paulo 3º. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, fora vence. Flamengo e América. O Flamengo é o 6º e o América 8º. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2.
mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Flamengo. Palpite, casa vence. MLS, Louis City contra Los Angeles Galaxy. O Louis City é o 14º e o Los Angeles 15º. Nos últimos 5 jogos, o Louis City venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Galaxy venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 3-0 para o Louis. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Austin contra New York. O Austin é o 7º da Conferência Oeste e o New York 6º da Conferência Leste. Nos últimos 5 jogos, o Austin venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o New York venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 8. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Kansas contra Dallas. O Kansas é o 12º e o Dallas 11º. Nos últimos 5 jogos, o Kansas City venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Dallas empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 2-1 para o Dallas. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa do Mundo de Clubes, Grupo A, Al-Ahly contra Inter Miami. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ahly venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Inter Miami venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Uruguaio, Racing Montevidéu contra Nacional. O Racing é o 3º e o Nacional 2º. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10 jogos. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-0 para o Nacional. Palpite, gol do visitante. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.